Relembrar então aqui o nosso amplificador inversor, né? Ok? Beleza. Ó, aqui a gente tem o outro, ó. Esse aqui é um amplificador não inversor, ó. Só pelo desenho aqui a gente tem um amplificador não inversor, tá? Não inversor. Então ele fala aí, ó. O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis nos processos industriais, além de contribuir para a competitividade na empresa, visa a redução do consumo de energia e da geração de resíduos no ambiente. Os equipamentos elétricos e eletrônicos que atuam no controle de processos devem ser eficientes do ponto de vista energético e economicamente viáveis. Um exemplo desse tipo de dispositivos são os amplificadores operacionais, né? Os quais são muito utilizados em sistemas de controle, automação e telecomunicações. Na figura a seguir é representado um circuito contendo um amplificador operacional ideal, né? Então aquela história, né? Amplificador operacional ideal tem o quê? Ganho infinito, resistência de entrada infinita, resistência de saída nula, tá? Zero. Ele é alimentado por uma fonte simétrica com tensão VCC de 12 volts. E aí, considerando uma tensão contínua na entrada, né, no caso aí na entrada VI, né? Então essa entrada aqui, ó, VI, ele fez o quê? Ele colocou aí uma tensão contínua de 2 volts, né? Tá aqui, ó. Qual a tensão de saída VO do circuito? Então, lembrando aqui que o amplificador operacional, ele trabalha desde sinais de corrente contínua, né, até sinais alternados. Então, ele é capaz de amplificar aí essa tensão de 2 volts para sair alguma coisa lá. Aí a primeira pergunta, né, que não quer calar é a seguinte, né? A tensão aqui na entrada vai ser quanto? Nesse ponto aqui que eu coloquei bem azul aí. Quanto que vai ser a tensão aí nesse ponto aí? Põe aí no chat. Qual é a tensão em cima do capacitor aí? Esse chat tá desanimado, hein, turma? Bom, é um circuitinho RC, né? Alimentado aqui por essa tensão de 2 volts. O que acontece? Depois de um segundo, né? Porque R vezes C é justamente o tempo aí, né? A constante de tempo desse circuito aqui na entrada, né? Então, depois de um segundo, eu vou ter aproximadamente 66% desses 2 volts ali aparecendo no capacitor. Depois de 5 segundos, praticamente a tensão que eu tenho no capacitor, o capacitor aparece carregado e aí isto aqui, ó, né? Eu vou ter uma tensão de 2 volts aqui. Isso aqui depois de ter, né, com T maior que 5 segundos, tá bom? 5 segundos. Então ele vai crescendo aos poucos, isso pensando aí do capacitor inicialmente descarregado, tá bom? Tudo bem? Agora, o cara facilitou pra gente, né? Ele colocou aqui um ohm aqui no resistor de realimentação e um ohm aqui nesse resistor que vai por terra. Bom, o que é
ocorre aí basicamente nesse circuito aí, né? Que ocorre basicamente nesse circuito. Ah, ele é um circuito não inversor. Por que ele é um circuito não inversor? Ó? A gente percebe pelo seguinte: a entrada, ó, a tensão de entrada VI, ela está sendo aplicada na entrada não inversora, tá? Por isso, então, que ele é um amplificador não inversor. Então, a fase aí é idêntica, tá bom? No circuito anterior, o que acontece? Você vê que a entrada do sensor era aplicada onde? Na entrada inversora. Então, a saída aqui era invertida. Então, ele era um amplificador inversor. Neste aqui, não, ó. A entrada do sinal, o sinal de entrada, ele é aplicado de alguma forma, passou por uma rede RC e tal, mas ele é de alguma forma aplicado aqui, ó, na entrada não inversora, né? Entrada não inversora, ok? Né? Então, como é que eu identifico se o meu circuito é inversor ou não inversor? Eu vejo onde que está o meu sinal de entrada, onde está sendo aplicado. Bom, agora, o que, que a gente tem aí? Como praticamente a tensão que está aqui é igual à tensão que está na entrada não inversora, igual a tensão que está na entrada inversora, aqui eu tenho o que a gente chama de curto-circuito virtual. Né? Por quê? Porque a diferença de tensão aqui, para que o sistema esteja amplificando, tá? Essa tensão aqui tem que ser muito próxima de 0 volts. Então isso aqui é praticamente um curto. Então o que acontece? Se eu tenho praticamente um curto, ó, deste ponto aqui, ó, ao terra, eu tenho 2 volts. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a minha tensão de entrada. A tensão de entrada sendo aplicada dessa forma, a minha corrente, né, ela vai ser aqui, ó, né, para lá, para a esquerda. Essa corrente, como ela não vai para a entrada do amplificador, ela toda passa onde? No outro, né? No outro resistor. Bom, e aí eu tenho uma outra tensão aqui, né? Então, o que é a minha tensão de saída? Minha tensão de saída VO é essa corrente I, né? Essa corrente I que multiplica esses dois resistores, né? Então, mantendo o mesmo esquema aqui, a gente tem o RI e o RF. Então, resistor RI mais o resistor, né, de realimentação, o RF. O que é a minha tensão de entrada VI? Minha tensão de entrada VI, ela é justamente a corrente I vezes o resistor RI. Daqui, quanto que é o meu ganho? Opa! Quanto que é o meu ganho? O meu ganho é justamente aquela relação. Qual que é a tensão de saída, VO, dividido pela tensão de entrada, VI. Meu VO, I vezes o RI mais o RF. Dividido por VI, que é a minha corrente I, vezes RI. Bom, aí, ó, aquela história de novo, ó. Qualquer que seja a corrente, a gente vai cortar aqui, ó. Então, o meu ganho vai ser o meu resistor
RI de entrada mais o RF sobre o RI. RI por RI, isso aqui dá para, né? RI por RI, isso é 1 mais RF sobre RI. Beleza? Tranquilo? Então, ó, se eu tenho a tensão de entrada, que é 2, né? Meu RF é igual a 1, o RI igual a 1. Qual que é o ganho desse amplificador? 2, exatamente, 2 positivo, né? 2 positivo. Então, se eu tenho 2 volts na entrada, vezes o ganho dele, que é 2, né? Resposta correta, 4 volts. 4 volts positivos, tá bom? 4 volts positivos. Então ele não inverte, não, tá? Então essa aqui é a minha resposta correta. Agora, olhando esse circuitinho aí, deixa eu tirar aqui esse excesso de. Então, olhando esse circuitinho aí, ó, e olhando a equação, né, do ganho, né, olhando a equação do ganho, como é que eu faço com que esse amplificador, do jeito que está aí, com que ele. Como é que eu faço para que ele tenha ganho igual a 1? Que parcela tem que virar zero? Então, ó, o ganho do meu amplificador é 1 mais RF dividido por RI. Exatamente. Então, o cara que tem que virar zero é justamente o RF. E para que esse cara seja mais próximo de zero ainda, o RI tem que ser muito alto ou muito baixo? O RI, o que eu faço com ele? Eu aumento ele muito ou eu deixo ele muito alto, né? Então, um amplificador que a gente chama de seguidor de tensão, ele é um cara desse tipo aqui, ó. Então, ele vai ser assim. Tá aqui o meu amplificador, okay? Minha saída. Como ele é não inversor, a entrada dele, né, a minha tensão VI, essa aqui é a minha tensão de saída VO, ela vai entrar aqui na entrada não inversora. Aqui na entrada inversora, o que eu faço? Eu vou ligar, né? Então, eu ia ligar aqui, ó. Então, o RF, ó, tá aqui, ó, ligando a entrada à saída. Ele vai virar zero. Então, eu vou fazer o quê, ó? Fazer isso aqui, ó. Né? E o RI, que seria o resistor que estaria daqui para o terra, ele vai virar infinito. Né? Muito alto é abrir, ó. Então, esse cara aqui, ó, é o que a gente chama de seguidor de tensão, ou seja, o ganho dele é igual a 1. Consequência, a tensão que entra aqui em VI é a tensão que sai aqui em VO. Beleza? Agora a pergunta é, para que eu quero um cara que tenha ganho igual a 1? Hein, pessoal? Por que eu vou usar esse circuitinho aqui, ó, que tenha ganho igual a 1? Se ele tem ganho igual a 1, se eu pegar um fiozinho, fica a mesma coisa, né? Para enriquecer o projeto. Enriquecer o projeto é um negócio meio, né?
É legal, tal, né? Mas ele tem uma função, né? Ele tem uma função. Qual que é a função? A, a, a resistência que eu vejo aqui na entrada, ó, então, essa resistência de entrada, ela é praticamente infinita. E a resistência que eu vejo aqui, ó, ela não é infinita, mas é uma resistência de saída, é uma resistência aí que a gente diz que ela é praticamente zero, né? Praticamente zero. Então, o que acontece? Eu consigo colocar aqui dispositivos como esses sensores aqui, né? Que conseguem gerar muita pouca corrente, né? Então, o sensor é um cara que consegue gerar muito pouca corrente, né? Ele tem um valor, às vezes, estimado de tensão e tal, mas se eu tento drenar alguma corrente de algum sensor, normalmente ele dá uma riada, né? Ou seja, aquele valor lá não, né, não vale mais. Aí o que acontece? Eu fico com esse cara aqui no meio justamente para poder casar essa impedância, né? Então, eu consigo, através desse cara aqui, ó, gerar uma corrente de saída legal, né? Então ele vai ter uma corrente de saída aqui legal, enquanto esta corrente aqui, ó, essa corrente aqui de entrada, ela é praticamente zero, né? Praticamente zero. Então ele não puxa a corrente do sensor e consegue alimentar o que eu precisar aqui na saída. Entendeu? Então ele vai fazer esse casamento de impedância e vai conseguir alimentar a minha carga lá do outro lado. Então eu posso pendurar aqui algum amplificador, alguma outra coisa que eu não vou carregar o meu sensor. Ok?